Vivente, vivente, andante, E andante. vice-versa, verso vira, e vira copo, o mundo gira, e vira dia, esqueço a dor, esqueço... Fala, gente boa, vivente andante no ar, na verdade em terra, no Brasil, com João Felipe Domingues, Brasil, professor, mestre em História Indígena, doutorando nessa mesma área. Como é que tá? Tudo certo, João? Fala, boa tarde, tudo certo? Boa tarde. Como é que fala aí um bom dia, uma boa tarde numa língua indígena, sabe dizer? Aí você vai me complicar, porque não manjo muito do Guarani, nem do... Apesar de ser uma língua muito bonita, muito bela e muito presente aí no nosso vocabulário, mas eu vou ficar te devendo esse... mas tem umas coisas que a gente sabe aí, Ipanema, Copacabana... Maracanã... Jacarepaguá, tudo isso aí é... Sem dúvidas, olha só, já começo perguntando sobre isso então. Como é forte, né? A presença indígena no Rio de Janeiro ela é muito forte, né? Desde o começo, desde o estabelecimento da cidade do Rio de Janeiro, em que portugueses e franceses se enfrentaram aí pela posse desse território, os indígenas eles estavam presentes nesse processo. Se não fossem os indígenas, os portugueses não conseguiriam ficar presentes aqui no que hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Então, a presença indígena é muito forte, marcou toda a história e também deu nome a muitas localidades que nós conhecemos. E, infelizmente, essa presença é muitas vezes invisibilizada, né? Como a presença indígena no Brasil como um todo. Muitas vezes a gente não sabe, não conhece, não nos é ensinado isso nem na escola, como que Maracanã, Jacarepaguá, Ipanema, isso tudo são nomes indígenas, são nomes que têm origem no Tupi. Tupi que é uma língua, um tronco linguístico, né, indígena em que várias etnias falam e que está presente aí bastante forte no litoral brasileiro como um todo e principalmente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aí a Lei 11.645 de 2008, que inclui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena. Como você vê, é respeitada essa lei? Você no dia a dia como professor, você como é mestre nisso, tenho certeza que você busca falar. Mas ao seu redor você vê isso acontecendo? É uma implementação que ela está em processo, mas é uma implementação difícil, né? Nós estamos aí, ela foi aprovada em 2008, então estamos aí 11 anos com essa lei aprovada, indo para 12 anos, e o que nós vemos é que ainda falta muito a formação do professor para se trabalhar com essa temática, faltam materiais didáticos apropriados para que essa temática seja trabalhada na sala de aula. Essa lei é aprovada num contexto, ela vem aí após a aprovação da Lei 10.639 de 2003, então 5 anos depois, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas em todos os níveis de ensino, e aí se é inserido a questão indígena nessa lei, né? Ela se torna a Lei 11.645 de 2008, mas nós vemos que não há uma preocupação em outras políticas públicas que possam ajudar na implementação da lei. Por quê? Porque eu falo por mim o que eu tive na escola, acredito que o que você teve, que várias pessoas que estão nos ouvindo também vão se identificar. O 19 de abril, por exemplo, que é o Dia do Índio. Não, você falou, já pensei em 19 de abril, só lembro disso, né? Isso, geralmente só se falava nessa data indígena na escola, né? E aquele indígena totalmente estereotipado, aquele indígena lá de 1500, né? Com o cocá, com o penacho e fazendo o tempo todo, né? E totalmente estereotipado e distanciado de um indígena contemporâneo no Brasil. O indígena que está aí hoje, nós vimos do censo de 91 até o censo de 2010, o último censo disponível, a população indígena saiu de 200 mil para mais de 800 mil declarado. Então aí cresceu praticamente 4 vezes essa população indígena. Então nós temos a presença indígena, o indígena ele está presente hoje na nossa sociedade, ele está presente nas nossas cidades, ele está o tempo todo presente na nossa cultura, nos nossos hábitos, na nossa língua, na nossa alimentação, e ele é retratado na escola o tempo todo somente como se fosse aquele indígena lá de 1500. Isso também passa por um processo
intencional de você invisibilizar, de você esconder a história dos povos indígenas e de você relegar aos povos indígenas na história simplesmente um lugar de objeto, né? Ele é simplesmente o objeto, é aquilo que ele foi, é aquilo que não é mais. E é um pouco também que na minha pesquisa, na minha caminhada acadêmica, eu tento desmistificar, entender como que os indígenas eles são e eles foram protagonistas de toda a história do Brasil e como não é possível entender o Brasil nem enquanto povo, nem enquanto país, nem enquanto lugar, sem falar dos povos indígenas, em toda a sua multiplicidade. Isso é uma outra questão importante também, né? Segundo o último censo, nós temos 305 etnias indígenas no Brasil, que falam mais de 270 idiomas, e muitas vezes nós ouvimos falar somente do o índio, né? Ou o indígena, não são os indígenas, são os índios. É uma multiplicidade, uma riqueza cultural, linguística muito grande para o nosso país. A gente inclusive tem tribos que não tiveram contato com o homem branco no Brasil ainda. Ainda na Amazônia, né? Hoje nós temos o que são uma categoria denominada de povos isolados, né? Indígenas isolados, em que não tiveram contato com o homem branco e nem com outras etnias indígenas muitas vezes, né? Então eles vivem nessa questão do isolamento e é muito complicado e alguns têm sido contatados, né? Ultimamente, alguns, se a gente procurar rapidamente na internet, nós vamos ver algumas reportagens que foram feitas esse ano. Por exemplo, me lembro do Profissão Repórter, para citar um exemplo, de um povo indígena que é contatado ali, que ele está isolado na Amazônia. E nós vemos que o tempo todo, se não são outras etnias que chegam perto desses povos que estão isolados, muitas vezes são garimpeiros, são madeireiros e que colocam esses indígenas em uma situação de risco extremo. Então é muito importante que se pense ações, né, para que se preserve esses povos que estão isolados e que nós vemos hoje no Brasil, né? Por falar aí em situação de risco, sei que você está por dentro disso. Como é que você vê a questão da política indígena, indigenista, nesse momento do nosso país? Na verdade, eu gostaria que você fizesse até um apanhado dos últimos anos e o momento atual. Eu vou pedir licença para fazer um apanhado histórico também. Por favor. Tá? Sobre essa questão da política indígena e indigenista. Primeiro, separar os dois polos, a gente entende por política indigenista aquela política que vem do Estado para os povos indígenas. Então, a primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil, ou uma das primeiras, foi escravizar os indígenas. E aí a Igreja Católica, através de bulas, entendeu que o indígena tinha alma e que não podia ser escravizado e que deveria ser catequizado. Vem as missões, se passa um longo tempo aí o indígena, e aí em duas categorias, que daria um outro podcast se a gente fosse falar sobre indígenas considerados bravos e indígenas considerados mansos. Os mansos são missionados e os bravos você faz a guerra justa e escraviza esses povos indígenas, porque daí a igreja considerava que eles poderiam ser escravizados. Isso vai durar aí mais ou menos até o ano de 1759, com as reformas pombalinas, e Marquês de Pombal ele institui o que seria o Diretório dos Índios. Então os indígenas eles saem da mão dos jesuítas, os jesuítas eles são expulsos e são denominados, esses indígenas eles ficam missionados agora com responsáveis não índios, para controlar ali a utilização da sua mão de obra mesmo. A mão de obra indígena ela vai ser usada como mão de obra não escravizada, mas um outro termo compulsória, mas que acaba sendo basicamente a mesma coisa. O João Pacheco de Oliveira ele tem estudos bastante interessantes nesse sentido. Até o começo do século XX, em que vai ser criado o SPI, que é o Sistema de Proteção do Índio, e logo depois ele vai ganhar uma outra sigla, SPI-LTN, Sistema de Proteção do Índio, Localizador de Trabalhadores Nacionais. Então se localiza esses indígenas, se entende onde esses indígenas estão e tenta transformar os indígenas em trabalhadores, porque a ideia do governo, né, do Estado brasileiro nesse período é muito claro: o indígena ele vai ser integrado na sociedade brasileira. Em pouco tempo nós não teremos mais povos indígenas. Isso vai até 1967, quando envolvido em N escândalos, N questões, o SPI ele é
se acaba com o SPI, o governo acaba com ele já, o governo da ditadura militar, em 1967, e institui a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. E aí a Fundação Nacional do Índio, nesse momento, ela vem tendo o indígena como alguém que precisa ser tutelado. Então o Estado, o indígena, ele não pode responder por ele mesmo. Quem tem que responder por indígena é o Estado brasileiro. E aí o Estado brasileiro vai respondendo por esses indígenas até o ano de 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Na Constituição Federal, nos artigos 231 e 232, é reconhecido aos indígenas o seu território, né, a ocupação desse seu território, e eles estarem com todos os aspectos legais garantidos para que eles possam exercitar sua cultura da melhor maneira possível, né? Até de 1988 para cá. De 1988, a gente tem na Constituição Federal dizendo que as terras indígenas elas têm que ser demarcadas num período de 5 anos. E até hoje nós não temos essas terras indígenas demarcadas, e a partir desse momento a gente passa por um outro processo, que é entender a política do Estado brasileiro como uma política que vem acontecendo durante todo o século XX, mas que se esbulha a terra dos povos indígenas para transformar essas terras em lavouras, para se transformar essas terras em garimpo, para se plantar e se comercializar nessas terras. Um sentido muito econômico mesmo para a terra indígena. E agora nós temos, desde 2017, 2015 começando, passando para 2017, alguns projetos de lei que a FUNAI, voltando um pouquinho no meu raciocínio, a FUNAI ela ganha uma importância principalmente a partir de 1988, em que o indígena não precisa mais ser tutelado, mas a FUNAI é o órgão oficial que vai cuidar dos povos indígenas, então que vai ser responsável por demarcar as terras a partir de estudos, sempre com caráter científico, com antropólogos, historiadores, geógrafos que vão ter esse viés de fazer esses estudos demarcatórios e demarcar uma terra para os povos indígenas. A FUNAI ela é ligada ao Ministério da Justiça, e durante principalmente os anos de 2015 em diante, se tem a tentativa de tirar algumas prerrogativas da FUNAI. A FUNAI ela deixaria de ser responsável pela demarcação das terras indígenas, que tem todo um trâmite legal, se faz o estudo, esse estudo é promulgado, esse estudo ele passa o secretário, o ministro da Justiça, ele assina, né, esse documento, passa para o presidente da República, ou o presidente da República assina. Então ele está todo no executivo. A PEC 215, por exemplo, ela veio com o intuito de transferir essa prerrogativa para o legislativo. Então o legislativo é que teria essa incumbência de entender esse estudo, analisar esse estudo e dizer se essa terra indígena poderia ser demarcada ou não. E isso é um problema sério, porque uma das bancadas mais atuantes e maiores que nós temos no Congresso Nacional é a bancada do boi, né? A bancada ruralista, em que certamente isso significaria o término das demarcações de terras indígenas. E quando o atual governo assume, agora em janeiro de 2019, logo no dia 1º de janeiro, ele transfere a FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, que tem um caráter eminentemente ruralista e que quer tanto acabar com a demarcação de terras indígenas, e nós entendemos, né, estudiosos, e não falo só por mim, eu falo por lideranças indígenas também, a quem acompanho, o fim da demarcação significa o fim dos povos indígenas. Então é preciso pensar nessa questão, e é como se fosse entregar o galinheiro para a raposa, se a gente pudesse, né, usar aí uma metáfora para a gente expressar. É uma preocupação grande que nós temos, e além disso, toda essa política, essa radicalização política que nós temos passado nos últimos anos tem feito aumentar uma violência contra os povos indígenas que já é bem grande no Brasil há muitos anos. E como você vê essa questão, por exemplo, das pessoas colocarem o índio daquela forma estereotipada, do bom selvagem ou do bom ingênuo? Porque, por exemplo,
Tem gente que toma os índios como vagabundos, né? Isso também foi uma construção logo histórica, né? Não tem como não deixar de falar. É uma construção histórica porque a partir do momento que você coloca um índio como preguiçoso e que não quer trabalhar, você também legitima a trazida de africanos escravizados para o Brasil. E aí você também legitima a tomada da terra dos povos indígenas. Se o indígena não gosta de trabalhar, se o indígena é vagabundo, não trabalha, é preguiçoso, a gente pode tomar a terra dele, que a gente vai fazer alguma coisa de bom com ele. Tem uma frase do Bessa, um pensamento, né, o professor José Ribamar Bessa Freire, que é muito interessante. Ele diz que nenhum português hoje se veste como um português de 1500, não fala como um português de 1500, que nenhum brasileiro hoje se veste ou fala ou age como um brasileiro, por exemplo, do século XVI. Mas nós queremos que o indígena permaneça o mesmo indígena do século XV ou do século XVI. Isso é impossível. Os indígenas, eles se transformaram. A cultura, ela é dinâmica, a cultura, ela se transforma. Então, o fato hoje de um indígena usar um tênis ou usar um celular ou ter uma rede social, muitas vezes é levado para o viés de deslegitimar ele enquanto indígena, mas com um claro intuito de tirar vantagem disso, como, por exemplo, tomar sua terra. Se ele não é mais índio, ele pode vir para a cidade, ele pode ocupar as periferias e a terra dele fica livre para que nós utilizemos essa terra de maneira econômica, né? Explorando ali o agronegócio ou a mineração, por exemplo. Então, tem uma questão ideológica forte que perpassa por essa ideia do indígena estereotipado e do indígena vagabundo, do indígena que não gosta de trabalhar, e que é totalmente inverídica e incondizente com a postura dos povos indígenas e as culturas dos povos indígenas, né? Eles só têm uma visão de mundo diferente da nossa. A partir do momento que a gente coloca uma visão de mundo como a ideal, a eleita, a escolhida e começa a contestar as outras, isso é um etnocentrismo, isso é complicado, né? E então é importante entender essa riqueza da cultura dos povos indígenas. E você já teve convívio com índios, já visitou aldeias? Sim, o meu mestrado eu fiz no programa de pós-graduação em História da UFGD, fica a Universidade Federal da Grande Dourados, fica em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma localidade com muitos indígenas, muitos povos, principalmente os Guarani Kaiowá, e que estão passando por um processo de violência grande, né, há muitos anos. E eu tive a oportunidade de estar presente com eles algumas vezes, visitei as aldeias, participei de discussões, debates políticos dos próprios indígenas, e aí voltando naquela distinção, né, uma política indígena é uma política que é feita pelos próprios povos indígenas. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o maravilhoso exemplo da aldeia Maracanã, né? A aldeia Maracanã fica ali onde era ao lado do estádio do Maracanã, onde era ali o antigo Museu do Índio, em que houve tentativa de todos os tipos de tirar eles dali para ali se construir um estacionamento que iria funcionar ali para os Jogos Olímpicos, para a Copa do Mundo de 2014. E eles resistiram, e hoje ali funciona a Universidade Indígena Aldeia Maracanã, que é uma excelente exemplo de política indígena que está presente aí, perpassando por vários povos de diferentes regiões do nosso país. Além disso, eu já estive também com os Kinikinau, que lá também no Mato Grosso do Sul, que é a etnia com a qual eu desenvolvo agora a minha pesquisa de doutorado. E aí que fica a minha dúvida, por que de tantas etnias que você falou aí, e ainda tem outras para serem descobertas, por que você escolheu os Kinikinau? Então, a minha escolha tem um caminho acadêmico. Meu caminho acadêmico ajuda a entender essa minha escolha pelos Kinikinau. No mestrado, eu trabalhei com povos indígenas do Pantanal no século XVI, um período mais antigo, e que como que as expedições de conquista atingiram e transformaram esses povos e vice-versa, tendo sempre o protagonismo indígena ali como minha referência. E logo após eu terminar o mestrado, através de contatos, pesquisas, conversas no meio acadêmico, eu fui conhecendo um pouco mais sobre a realidade Kinikinau e fui
entendendo um pouquinho sobre o que precisava ainda ser contado sobre os Quiniquinal. E aí eu montei o meu projeto de pesquisa para o doutorado, em que eu tento entender como que os Quiniquinal se tornam Quiniquinal. Então, entre os séculos 18 e 19, na região do Pantanal, eu pego ali uma região de fronteira, onde está havendo uma relação ali entre a fronteira da América Espanhola e uma fronteira da América Portuguesa. E aí como que os Quiniquinal e outros povos indígenas, mas tendo foco neles, foram protagonistas no estabelecimento das fronteiras do que hoje é o nosso país, o nosso Brasil. Então, por exemplo, antes da Guerra do Paraguai, o estado e a cidade de onde eu nasci, né, que eu sou natural, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era território paraguaio. E os povos indígenas, eles foram extremamente atuantes nessa guerra, que vai mudar completamente o cenário geopolítico e histórico do Brasil ali no século XIX, entre 1864 e 1870 a guerra. E muitas vezes os povos indígenas, entre eles os Quiniquinal, que têm participação, não são levados em conta, como se eles não tivessem participado da guerra. Mas se não fossem por eles, o Brasil não teria ganho. João Felipe Domingues Brasil, gratidão por essa aula sobre política indígena, sobre política indigenista, atualizando a galera. Gratidão. Gratidão é minha, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar e conversar um pouquinho com vocês e com quem esteja nos ouvindo aí no espaço-tempo dos podcasts. E deixar essa reflexão do quanto que nós precisamos conhecer, do quanto que nós precisamos entender e respeitar a cultura, a história dos povos indígenas no Brasil e o quanto nós precisamos lutar atualmente contra essa violência que está sendo tão marcante em todo o Brasil. A gente tem hoje uma violência que perpassa aí os indígenas Guajajara no Maranhão, que estão sendo assassinados, a questão da terra, a questão da violência contra os povos indígenas no Mato Grosso do Sul, no sul da Bahia, o ataque com os Gamela. Então nós vivemos em um contexto em que a violência contra os povos indígenas tem sido legitimada e por isso tem crescido no nosso país, principalmente aí nesse último ano que nós estamos passando por todo esse contexto. É isso aí, João. Gratidão imensa. Você quer deixar alguma rede para alguém te procurar, saber mais? Bom, meu Facebook é João Felipe Domingues Brasil, meu nome todo. Tem até lá Guarani Kaiowá, que eu uso há algum tempinho por uma questão, né, até de um movimento interessante que surgiu há alguns anos atrás. Tanto o meu Twitter quanto o meu Instagram, JoãoF_is. E eu estou à disposição. Quem quiser ouvir, trocar uma ideia, conversar, bater um papo, é sempre uma oportunidade muito legal estar falando aí sobre os povos indígenas, nossos povos originários, nossa ancestralidade, o nosso presente e com certeza o nosso futuro. Nossos ancestrais indígenas agradecem, indubitavelmente. Queria só deixar uma sugestão também para quem esteja nos ouvindo, para que procure e conheça nas redes sociais alguns indígenas que estão produzindo cultura indígena muito legal e muito bacana aí nos nossos dias de hoje. O Daniel Munduruku, o Denilson Baniwa, você tem a Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente na chapa do Guilherme Boulos na última eleição. Procurem, tem muito indígena produzindo muita coisa boa para quem gosta de rap, Bro MCs lá do Mato Grosso do Sul. Então tem muita coisa boa, redes sociais, mídia índia, rádio Iandê. Isso tudo aí fica o ISA, Instituto Socioambiental, porque é muito importante que nós entendamos que a luta do indígena, a luta do índio também é a nossa luta. Nós podemos nos colocar, não falar por eles, mas nos colocarmos, nós que somos não índios, nos colocarmos lado a lado para que nós possamos conseguir conquistar o que é necessário e impedir o genocídio dos povos indígenas no Brasil. Eu acho graça, creio que chegou minha hora. Mais um Vivente Andante. Siga nas redes, @Vivente Andante. Gravado diretamente do Pato Rouco Record, com aquele tempero, né, do velho e bom, o meio índio, Rico Moraes. Até o próximo. Vivente, andante.